Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Assimilando e Integrando. Meu nome é Fábio Nogueira e hoje eu vou conversar com vocês sobre contato, um conceito que é bastante básico em Gestalt terapia e um conceito que é bastante importante, né? Eu vejo esse conceito muitas vezes ser utilizado de forma errada por alguns gestalt terapeutas mais iniciantes, né? É um conceito que é comum as pessoas confundirem a ideia de contato com relação terapêutica. Claro que a relação terapêutica ela só é possível através de contato, né? Mas quando os nossos desenvolvedores originais pensaram esse conceito, né, formularam essa ideia de contato, e aí a gente pode voltar lá no nosso livro seminal de 1951, o Gestalt Terapia, e ver que tem uma frase muito interessante, né, na qual eles falam que contato é a primeira e mais simples realidade. Né? O que será que eles estavam querendo dizer com isso? Esse é um conceito que talvez tenha uma certa dificuldade da gente aprender através de uma base filosófica ocidental. Não é uma ideia muito comum da gente encontrar discutida por filósofos ocidentais, né? E com certeza é um dos pontos principais de diversas correntes de pensamento na filosofia oriental. Quando a gente fala de contato ser a primeira e mais simples realidade, a gente parte do princípio de que nada existe por si só, nada tem uma essência que lhe é inerente. A gente parte do princípio de que tudo existe pelo contato, ou seja, tudo é formado pela relação. Então, se a gente entende o todo do que existe na natureza, né, esse todo ele só existe, só adquire as suas qualidades, as suas configurações, por conta das relações que são estabelecidas. Então, quando falamos de contato, o contato como a primeira e mais simples realidade, é acreditar e compreender que tudo somente é possível através dessas relações. Então, a gente poderia dizer que nenhuma pessoa tenha uma característica que lhe seja inerente. A partir desse princípio, né, a partir dessa ideia de contato como algo que se aproxima muito da ideia que o Thinahan, que é um monge budista, traz, né, mais recentemente, agora no século XX, a ideia de interser, né, de que somos porque estamos em relação com o outro, a gente pode começar a extrapolar e compreender que não existe nada com característica em si mesmo. Então, não faria sentido a gente fazer um diagnóstico no qual a pessoa tivesse características que fossem fixas, ou entender que a pessoa pudesse ser classificada através de algum tipo eh, de classificação ou alguma tipologia. Né? Então, quando a gente pensa contato, a gente está pensando sempre em características que são emergentes, emergentes na relação, aquilo que é produzido a todo momento. E claro, a gente não pode compreender a pessoa, que é um organismo atravessado por diversas forças, que são forças filogenéticas, forças ecológicas no momento da situação, forças culturais, forças de aprendizado e hábitos que foram criados ao longo do tempo. Tudo isso atravessando aquela pessoa naquele exato momento. Né? Então, quando a gente fala de contato, estar em contato, estar nessa relação o tempo inteiro, a gente está falando de alguém que é produzido a cada momento, de alguém que adquire características naquele exato momento, que não podem ser estipuladas
a priori, que não podem ser vislumbradas a priori. Não tem como a gente se antecipar, imaginar que características são essas. A gente só vai poder descrever aquilo que se apresenta naquele exato momento. Por isso que a ideia de contato é tão importante em Gestalt terapia. E através desse conceito de contato, facilmente a gente pode se transportar e imaginar a necessidade de termos, né, uma ferramenta para poder entender o que está acontecendo naquele momento. E por isso que a fenomenologia nos é tão importante, por isso que a gente tem por embasamento a teoria de campo. E o nosso existencialismo é o existencialismo do Buber, que é dialógico, porque é um existencialismo que parte do princípio de que a gente sempre está em relação. Por isso que a Gestalt terapia tem esse tripé, tem essas três bases, e é a partir delas que a gente se desenvolve. Bom, então vou deixar vocês por aqui com essa conversa que foi breve sobre contato. Espero que a gente possa se ver numa próxima oportunidade e a gente se encontra por aí. Um abraço, fiquem bem, até mais.